Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto em que muitas pessoas têm perguntado nos meus vídeos como conseguir muitas florações nas Phalaenopsis. Aqui, quando eu mostro as minhas plantas floridas, geralmente as pessoas perguntam como conseguir isso, né? Então sempre surge aquelas perguntas, né? Como conseguir tantas florações? Toda vez que eu mostro, as pessoas fazem as mesmas perguntas. Qual adubo você usa? Como você fez para ter tanta floração? Como que eu faço para ter floração assim? Então nesse vídeo eu vou responder para quem está iniciando, para as pessoas que estão começando a cultivar, como que a gente consegue ter tanta floração assim. Então estou mostrando aqui as minhas plantas. Eu tô com bastante planta florida, ainda tem bastante haste para abrir, né? Entre as Phalaenopsis. Todo mundo sabe que eu tenho de tudo aqui um pouco. Eu tenho várias orquídeas, eu não tenho só Phalaenopsis, né? Então eu tenho outras orquídeas também. Tem ali muitas catleias, oncídios, tem os dendróbios também ali, tá vendo? Agora a época da floração dos dendróbios, né? Tem um dendróbio florido aqui. Então, tem bastante planta florida. Ali tem um citopórdio, aquele amarelinho que vocês estão vendo lá no fundo. É o citopórdio florido. Aqui tem ali no fundo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó, a minha capuz de freira, que tá linda, maravilhosa. Já mostrei em detalhes, né? Então, eu tô mostrando as florações que tem aqui para responder a pergunta dessa inscrita, dessa não, porque são várias pessoas que fazem a mesma pergunta, né, gente? Qual adubo você usa para conseguir essa floração? Acho que, olha que linda. Olha só. Gente, abrindo assim é lindo, né? Eu acabei de molhar, tá? Acabei de regar, por isso vocês estão vendo molhadinho. As minhas plantas não tomam chuva, tá, gente? Fica protegida aqui sobre o plástico. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu acredito que ter bastante floração vai depender também do tempo de cultivo que a gente tem, né? Eu comecei a cultivar, eu comprei a minha primeira Phalaenopsis, gente, em 2015. Em 2015 para 2023 já tem bastante tempo, né? Então, olha só, eu tenho essa primeira Phalaenopsis que eu comprei? Não tenho, gente, infelizmente. Eu perdi por falta de experiência e de saber cultivar elas, tá? Então, desde 2015, eu tenho cultivado Phalaenopsis, entre outras orquídeas, né? Mas assim, a que mais me deu trabalho, a que eu mais perdi plantas foi as Phalaenopsis, tá? Então, eu quero falar que desde 2015 que eu venho cultivando e essa é a primeira vez que eu tenho essa quantidade de flores no meu orquidário, tá? De 2015 para 2023 é a primeira vez que eu tenho toda essa floração aqui no meu orquidário, olha. Então eu tenho bastante flores aqui. Eu falo bastante, gente, assim, pra mim, porque eu nunca tive tantas hastes abertas ao mesmo tempo, tá? Tanta planta com haste. Então pra mim é muito. Eu sei que tem gente que tem muito mais que isso. Tem muito mais floração, mas não é para se comparar com ninguém. Se você tem duas e conseguiu fazer ela florir, ótimo. Atingiu o seu objetivo. Se você tem uma e ela floriu, atingiu o objetivo. Então, gente, o objetivo da gente é ver ela florir, né? E como fazer para ver floração? Para ver tantas flores juntas assim. Então, como eu falei, é o tempo de cultivo, né? Que você vai aprender a cultivar elas e você vai adquirir mais plantas. Porque para ter várias plantas floridas, você precisa ter, né, várias plantas. Você precisa adquirir várias plantas. A gente sabe que essas plantas não são umas plantas tão baratas. Pelo menos para mim, não é, né? Para o meu ponto de aquisição, não é tão barato. Então, não dá para a gente adquirir 10, 20, 30 plantas de uma vez. Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo plantas. E procurem sempre adquirir plantas adultas, gente. Porque é mais fácil para cultivar e elas vão florir mais rápido, tá? Então, antes dessa florada que eu tô tendo aqui agora, eu tinha uma florzinha, eu tinha duas florzinhas.
Eu tinha uma orquídea florida ali e outra, mas todas assim, porque aqui praticamente todas, com exceção das mudas, né, que eu tenho algumas mudinhas aqui, todas estão com haste floral. As que não abriram ainda vão se abrir. E tem bastante haste floral, até mesmo se formando assim ainda, olha. Tá vendo? E eu vou estar mostrando pra vocês, é claro, olha aqui, ó. Colocando a mão aqui por causa da claridade. Eu fiz questão de filmar nesse horário, gente, que tem uma claridadezinha do sol. Aqui tá um tempo de chuva, mas tá abrindo um solzinho. E eu fiz questão de filmar nesse horário. Por quê? Porque dá pra vocês verem a claridade, tá? Eu tinha todas essas solenopsis que tá nessa treliça verde aqui, olha. Lá dentro da minha varanda, tá? Dentro da minha varanda. A minha varanda é aberta dos 3 lados, só tem uma parede aqui, né, que é a parede dos fundos, e os 3 lados é aberto. Mesmo assim, as minhas phalaenopsis não se desenvolviam tão bem quanto aqui. Então, primeira coisa é claridade, tá, gente? Primeira coisa que eu falo é claridade. Aí tem gente que fala assim, a phalaenopsis floresce dentro de casa. Ela floresce, gente. A phalaenopsis floresce com pouca luz. Sim, ela floresce. Realmente ela floresce. As minhas floresciam também. Mas era uma florzinha ou outra. E assim, as plantas ficam fracas, tá? Muitas vezes eu tive que cortar a haste de phalaenopsis porque ela não suportou floração. Ela murcha. Isso se deve ao fato dela estar fraca. Então, primeiro item que eu falo que é necessário é a claridade, gente. A claridade é, assim, pra mim é o fator mais contundente na hora da floração. Porque se não tiver claridade, vai florir uma florzinha ou outra sim. Não é que não vai florir, mas você não vai ver hastes formadas assim, olha. Tá vendo? Você não vai ver bifurcações de haste como nessa planta aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Olha as bifurcações aqui, olha. Você não vai ver isso cultivando essa planta dentro de uma varanda, dentro de um local com menos luz. Você não vai ter isso. Então, isso aqui é phalaenopsis comum, tá, gente? Com essa bifurcação toda. É phalaenopsis comum, não é Doritenopsis, né? Que a gente sabe que as Doritas, elas têm a tendência a bifurcar mais, mas isso é phalaenopsis comum. Tá bifurcada porque tem muita claridade. Eu tenho phalaenopsis aqui com 3 hastes, olha. Olha só. Essa phalaenopsis aqui tá com essas 2 hastes aí que vocês estão vendo, mais essa aqui florida, olha. Olha só. E essa haste tá florida desde o mês de janeiro, gente. Olha a continuação dela aqui. Olha que espetáculo. Olha a grossura dessa haste aqui, olha. Tá vendo? Isso se deve à claridade. Tem a proteção do sombrite aqui, tá vendo? Mas é a céu aberto. E eu tenho o plástico, tá, gente? Eu não deixo as minhas phalaenopsis tomar chuva. Eu não consigo cultivar na chuva. Olha, gente, o tamanho dessa haste, olha. Olha só. Olha, ela vem descendo. Ela começou a florir lá atrás. Só que ela não para, olha só. E a planta está aqui, ó. Dura, firme. Olha só, maravilhosa. Toda enraizada. A planta não murchou. Ela não se estressou. E olha só essas florações. Então, pra mim, o primeiro item é isso aí que eu falei. Claridade, tá, gente? Claridade para as suas plantas. E a phalaenopsis tem a phalaenopsis, ela precisa de umidade ambiente. Não é umidade nas raízes, tá, gente? É umidade ambiente. E aqui, como que eu proporciono a umidade ambiente para as minhas? Eu cultivo a maioria das minhas na semi-hidroponia, tá? Então aqui, olha, são vasinhos de garrafa PET, tá? Descartáveis. E elas estão na semi-hidroponia. Todos, mesmo os que não estão furadinhos, estão na semi-hidroponia. Então isso ajuda muito no enraizamento e proporciona uma umidade ambiente. Aqui eu tenho essas do cachepô, que também estão floridas. Olha só, essas aqui estão todas floridas. Da frente, que vocês estão vendo, são do cachepô. Então, essas eu preciso regar mais do que as que estão na semi-hidroponia, porque essas não estão na semi-hidroponia. Eu preciso regar mais, gente. Então, a rega é importante. Aquele mito de que planta
orquídea não gosta de água, isso é mito, tá? Orquídea gosta de água, o que ela não gosta é de ficar encharcada. Então, o que que tem nesses vasos de madeira aqui? Esfagno. E é assim, não é muito esfagno, tá? É pouco esfagno, porque essa madeira, ela é bem seca. Então, é preciso que essas plantas tenham umidade para elas se sentirem fortes, tá? Elas precisam disso, as raízes precisam estar úmidas. A claridade proporciona flores e proporciona enraizamento, tá, gente? Olha, eu era louca para ver enraizamento nas minhas plantas. Olha essas raízes, gente, olha aqui. Parece vanda, olha o tamanho dessa raiz. Todas as minhas phalaenopsis estão enraizadas assim, olha. Tá vendo? Então, tudo que eu tô mostrando aqui são florações aqui do meu cultivo, olha só. Tá vendo? Olha essas hastes que ainda vão abrir floração. Tá vendo? Essa aqui abriu ontem a primeira dela. Olha que linda, gente. Eu amo essa cor. Linda, né? Olha essa aqui. Maravilhosa. Haste que nem abriu nenhum botão ainda. Olha o tamanho dessa haste aqui. Tá vendo? Ainda não abriu nenhum botão. Ali tem mais haste por abrir. Então, tem muita planta aqui. E a maioria estão com hastes e com... Algumas já se abriram, né? Outras estão com haste por se abrir. Então, gente, como eu falei, claridade, né? O substrato o que eu uso aqui é pedra brita. Quando não é pedra brita, é madeira, tá? Eu não cultivo phalaenopsis de outra forma. Ainda não coloquei. Eu cultivo na madeira, aqui, como tá aqui. O que é que tem aqui? Um pouquinho de esfagno, tá? Aqui eu coloquei a barba de velho, porque o esfagno tinha acabado. Eu coloquei aqui pra cobrir as raízes que estavam dentro do vaso, né? E dar umidade. E no vaso de barro, tá? Vaso de cerâmica. Esse vaso eu coloco somente isopor, tá, gente? Dentro do vaso de cerâmica, isopor e esfagno, lógico. É preciso dar umidade. Então, eu uso o esfagno para dar essa umidade. Todos têm um pouco de esfagno aqui, junto com o isopor. Tá vendo? Essa planta aqui, olha. Olha lá, como que tá as raízes ali dentro. Coisa mais linda, olha. Então, esse é meu meio de cultivo, né? Pedra brita, madeira, o vaso de cerâmica com isopor. Eu uso muito isopor, porque o isopor, ele é muito bom. As plantas gostam muito do isopor. Então, ajuda na fixação. Aí, eu vou responder aquela pergunta que fazem muito. E qual adubo você usa? Ah, é o adubo que faz esse tanto de floração? Gente, o adubo, ele ajuda a planta a ficar forte. Ele ajuda a planta a manter as flores. Ele ajuda a planta a ter uma coloração firme. Então, é importante adubar sim, tá? Eu adubo minhas plantas. Não sou hipócrita de falar que isso aqui sem adubação. Eu não faria isso jamais. Eu sempre falei que eu adubo minhas plantas. Então, eu coloco aqui nas minhas plantas. Na hora do replante, eu coloco rimite. A cada 3 meses, a gente repõe. E eu uso BG. São só esses adubos que eu uso, tá? Então, eu uso o Rimitsu e o BG. Não uso mais nenhum outro tipo de adubo. Como defensivo aqui, eu uso o Colosso e o Caltrine. E às vezes, quando é uma planta que precisa, quando eu faço replante, preciso de enraizar mais rápido, eu sempre coloco água oxigenada, 10 volumes, porque ajuda na asepsia da planta e ela estando livre de qualquer problema que tenha, né? Fungo, bactéria ou qualquer outra coisa, vai enraizar mais rápido. Então, é esse o meu cultivo. Mas então, a pergunta como conseguir tanta floração se deve à claridade, à umidade correta, tá, gente? E se deve também à adubação. Então, para mim, o primeiro item é a claridade, porque eu cultivava essas plantas dentro da varanda e elas não desenvolviam tão bem assim. Eu tinha floração, como eu já falei, uma ou outra, mas assim eu nunca tive, tá? Então, leva um tempinho, tá, gente? Até vocês conseguirem ter várias plantas floridas. Então, se você tem uma e ela floriu, fique feliz. Você conseguiu ver a floração daquela que você cultivou, né? A haste nasceu com você e cresceu com você. Você conseguiu fazer com que essa planta emitisse haste. A gente fala a gente, entre aspas, né? Porque é Deus que faz tudo. Mas no seu cuidado, no seu cultivo, ela floresceu, cresceu
e emitiu haste. Então, fique feliz. Se você tiver uma, duas, e essa planta florescer, fique feliz, porque você conseguiu, né? Olha só, essa aqui tá linda aqui e vem mais uma haste aqui, gente, olha. Tá vendo? Tá com duas já, ainda não abriu nem um botão. E a outra vem aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosa, né? Então é isso, gente. Como conseguir ter várias florações? É tendo claridade, dando uma boa umidade e uma boa adubação. Eu acredito que sejam os 3 itens, assim, crucial para ter essa floração. Espero que tenha tirado as dúvidas, né? Tem muitas pessoas perguntando qual adubo que eu uso. Não é o adubo que faz florir, tá, gente? O adubo não faz florir. O adubo, ele ajuda a planta a ficar forte para suportar a floração. É esse o papel do adubo. É como a vitamina que a gente come. Se a gente ficar sem vitamina, a gente vai ficar doente, vai ficar fraco, né? Então, é para isso que a gente aduba. Olha que coisa mais linda, gente. Olha a coloração dessa planta. Linda, né? Então, o vídeo foi esse. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se tiverem mais dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, para quem está começando, precisa saber como, né, qual que são os fatores principais para a floração da planta. Então, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que vocês sabem que gostam de plantas, com as pessoas que vocês amam. Compartilhem com todos que vocês puderem e deixe aí seu joinha, tá bom? Muito obrigado, um beijo a todos e até o próximo vídeo.